Oi, meu nome é Diva, eu sou mãe do Lucas Gabriel Borges dos Santos. O meu filho ele é autista. Com 4 anos, mais ou menos, ele teve o diagnóstico de autismo, né? Para mim foi difícil, né? Mas assim, eu me vejo assim como uma pessoa de muita fé. E aí eu aceitei, né? Eu digo, agora a batalha é outra. Vou batalhar pelo meu filho. Nossas vidas mudaram totalmente. E aí a gente batalha por ele, faz tudo pelo Lucas Gabriel. Ele é a nossa vida, ele é o nosso sentido de existência. Sou Lourdes Almeida, sou médica, sou mãe de Henrique, autista de 13 anos, e sou presidente da AMA Paraíba. Meu nome é Osana, eu sou mãe de Eduardo. Eduardo tem 8 anos. Ele foi diagnosticado com autismo com 1 ano e 8 meses. Desde então, eu busco, eu corro atrás. Desde o primeiro dia eu aceitei a dificuldade do meu filho, que eu acho muito importante para a família a aceitação, independente de saber se é autismo ou se é uma outra síndrome, ou se é apenas um transtorno global, se ele tem um diagnóstico assim, ainda não fechado. Como mãe, na minha experiência, do que eu tenho conseguido com meu filho, eu indico muito a aceitação e correr atrás. Não dá para ficar esperando que só as associações, que só o governo, que só as pessoas, a sociedade se conscientize e ajude você. Você tem que fazer a sua parte. Como mãe, é o seu filho. Eu tive um primeiro contato com o autismo a partir do ano passado, quando diversas mães e pessoas que têm o transtorno em suas casas precisavam, durante a campanha, de um auxílio de deslocamento ou um auxílio para um atendimento, e fui me encantando. A gente pode encontrar o autismo enquanto sintoma, né? Uma pessoa quando está introspectiva, né? Até deprimida, fechada em uma coisa só no seu mundo, a gente pode dizer que está com uma sintomatologia, né? Um sintoma autístico, né? Fechado. Mas o autismo enquanto transtorno, né, do desenvolvimento, a gente chama de transtorno invasivo do desenvolvimento, tem outros sintomas, outras características, né, além do autismo, do isolamento. Né? Quais são as características do autismo? As características principais seria o déficit, né, o transtorno, o problema na função mental, linguagem. Né? As crianças têm problema de se comunicar, né? E, consequentemente, problema na sociabilização. Né? A gente se comunica para conviver com o outro, se sociabilizar, interagir com o outro. Se a gente tem problema nessa comunicação, consequentemente a gente também tem problema na sociabilização. Essas seriam as características principais do autismo. A experiência como médica, como saber o que era o autismo, foi igual a de todas as outras mães, que também não são médicas ou não tem nada a ver com a área de saúde. Foi muito difícil, tanto foi difícil aceitar, como compreender e como diagnosticar. Não é fácil, não é como as novelas, como os filmes passam. E como eu digo, novela, filme, são ficções, né? Bem, a gente começou a descobrir que ele tinha alguma coisa diferente quando ele tinha 1 ano e pouquinho. Mas eu, né, que tomava conta dele, eu trabalhava, passava o dia com ele, comparava muito ele com outras crianças. Filho da vizinha, filho das amigas, que tinha contato assim na internet. E o desenvolvimento dele era atrasado, principalmente com relação à questão da fala. A parte motora não, ele com 10 meses começou a andar, então ele era bem desenvolvido com relação a pegar em lápis, a pegar nas coisas, era bem desenvolvido. Mas questão de falar, realmente, ele não falava nada. Eu chamava e ele não atendia, balançava muito a cabeça.
outras coisas assim que a gente como mãe vai percebendo que é diferente das outras crianças. E fui para a internet procurar causas de ausência de fala. Tudo que era de ausência de fala, eu fui pesquisar. E uma das coisas que apareceu foi autismo. Um link lá que eu cliquei e pronto, ali aquele link foi ele que mudou a minha vida completamente. Porque quando eu li, aí estava lá, descrito tudo que ele tinha. A primeira profissional que eu pensei em procurar, quando meu filho apareceu assim, com esses comportamentos que eu não identificava que eles fossem normais, eu procurei uma fono. Então, para minha sorte, essa fono, ela conhecia autismo. Então, da primeira consulta que eu tive com ela, que eu falei para ela que ele já estava com 1 ano e 8 meses, que ele falava, mas ele tinha muita dificuldade, ele falava pouca coisa, falava mamãe, papai, alguma coisa muito pouca, e que, além de tudo, ele tinha regredido muito. Chorava, não dormia bem, só aceitava uma posição na hora de dormir, não aceitava que trocasse a mamadeira, mesmo que eu levasse a sua mamadeira de madrugada no escuro, ele reconhecia. Então ele tinha uns comportamentos, eu saía, eu chegava e não percebia. Era indiferente, se ele estivesse brincando com lápis de cor, se ele tivesse... Falava, mamãe chegou, mamãe saiu e ele lá, indiferente à minha presença ou à minha ausência. Ele não perguntava quando eu saía, nem fazia festa quando eu voltava. Então eu achava isso muito diferente, porque eu já tinha um outro filho, eu sabia que com 1 ano e 8 meses meu outro filho já praticamente falava tudo, já conversava. E ela me chamou a atenção para o autismo. Como eu acredito que seu filho possa ter autismo. Eu levei ele na neuro, depois de alguns meses tentando me acostumar com a ideia, porque a ideia de você suspeitar uma coisa, a ideia de você ter certeza por um médico, é outra completamente diferente. Aí, pelas perguntas dela, eu já sabia que ela estava levando para o autismo, né? De cara, ela viu logo que ele era autista. Quem conhece percebe logo. Aí fui para um psicólogo. Ela já tinha trabalhado com autistas e ela me orientou a me dedicar a ele. A missão começou aí. Procurar outras mães. Saber para onde eu ia. Fazer o quê? A neuro falou assim, não tenho ninguém para lhe indicar, não tenho tratamento, não tenho nada. Eu tenho um contato de uma mãe que tem um filho autista, vou passar para você porque ela lhe dá os caminhos. E a partir daí eu fui conhecendo outras mães, de condições assim bem piores do que a minha, que não tinha condição de colocar em canto nenhum, em escola, em fono, em ama, em canto nenhum. E a gente foi se reunindo toda semana na casa de Carla, que é essa mãe, e vendo o que a gente pode fazer por eles, né? Que a gente vai viver o resto da vida assim, de mãos atadas, só tendo que pagar por tratamento, quem pode, quem não pode, fazer o quê? Então a gente resolveu fundar essa associação por isso, para poder bater na porta da prefeitura, estado, a gente existe, a gente precisa. Foi isso que a gente fez, é isso que a gente está fazendo até hoje. Infelizmente a gente também não pode colocar os meninos aqui para passar o período inteiro, como a gente gostaria também, todos os dias, que seria o ideal, porque são muitas crianças, são poucos profissionais. Então eles só vêm 2 vezes na semana e passam 1h30. Futuramente, nosso projeto futuro é que venham estagiários na faculdade, para a gente conseguir fazer com que eles fiquem mais tempo. A luta da gente não é pelos que estão aqui, é principalmente pelos que estão fora. Porque os que estão aqui já estão bem, graças a Deus. Não é o ideal. Eu não queria que meu filho viesse aqui e passasse 1h30. Não, eu quero que ele passe a tarde inteira. Todos os dias. Infelizmente a gente não pode fazer isso porque tem de fora. Se a gente pudesse, se a gente quisesse, eu pensar só no meu, não entrar mais ninguém. Começou com 11 e ia ficar com 11. Pronto, fica nesses 11 e esses 11 vão ter o melhor atendimento do mundo. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente tenha um pouquinho, então a gente pega um pouquinho do que... Tira um pouquinho da gente para dar outro, para ficar 2 pouquinhos, tá entendendo? Que é melhor do que um ter muito e outro não ter nada. A gente, como mãe, se coloca muito no lugar de quem vem e não tem nada. Que a gente geralmente não encontra o autismo clássico, até a gente fala o autismo clássico de Kanner, né? Kanner foi um dos pioneiros em estudar o autismo, né?
a gente encontra hoje comorbidades, né? Às vezes uma criança que apresenta um retardo mental apresenta também traços, né? Ou uma sintomatologia autística, né? Então, há retardo mental, aí há um déficit cognitivo, um déficit na inteligência. Então a gente pode encontrar autismo com déficit de inteligência, que seria associado a um retardo mental, mas também pode encontrar, né, no outro extremo, um autismo de alto funcionamento, né, que também é conhecido como uma síndrome de Asperger. As pessoas falam, mas autista é muito inteligente. Eles são, alguns, outros não. Nem todos os autistas têm habilidade. Uns têm, outros não têm, outros têm mais ou menos. Então, meu filho ele tem uma habilidade muito grande com o computador. Então, eu usei muito o computador para ensinar muita coisa a ele. A primeira vez que eu ensinei ele a falar mamãe foi no computador. Então, você vai usando o que você tem, você tem que ir percebendo onde é que ele tem mais interesse, para você começar a trabalhar ele na área de interesse dele. Então, eu comecei, gravava vídeos do pai, do irmão, meu, e fui dizendo, sou mamãe, sou papai. E aí ele foi, de repente, foi percebendo que essas pessoas que estavam no computador eram as pessoas que conviviam com ele. E foi muito bom, assim, o dia que ele chegou e me chamou de mamãe. É uma luta diária, cada passo que ele dá é uma grande conquista e nos deixa muito felizes, sabe? Assim, cada coisa que ele aprende aos pouquinhos. Hoje ele já ganhou alguma independência, o trabalho nele, ele colocar sua sandália, vestir a roupa, né? Pentear o cabelo, coisas que às vezes a gente acha que é pequeno, mas para ele é grande coisa e para nós também, sabe? Cada passinho que ele dá, a gente fica muito feliz por isso. É muito bom estar junto de outras mães, de outras crianças com autismo, que a gente vai vivendo dia a dia, a gente vai vencendo barreiras, vai vencendo preconceitos, a gente vai conversando, a gente vai vendo que não é tão anormal a vida da gente. Mas existe um mundo autístico, assim, nós, familiares de autistas, a gente vive um mundo nosso, os pais, as mães, a gente faz muita reunião, a gente busca muito estar junto, porque é a gente poder compartilhar a primeira vez que ele tomou água no copo, ou a primeira vez que ele chutou a bola, ou a primeira vez que ele pedalou, tipo, a primeira vez que ele fez cocô no banheiro, a primeira vez que ele fez xixi sozinho. Então a gente sente a necessidade de compartilhar isso com pessoas que entendem. Porque se eu falo para uma mãe, o Dudu tomou água no copo, ela não sabe o valor que isso tem para mim. Então, o primeiro dia que ele tomou água no copo, lá em casa foi uma festa. Ele só tomava na seringa, ele não tomava água, ele só não chupava canudo, tudo era muito difícil com ele. Então, essas conquistas a gente gosta muito de compartilhar com as famílias que têm o mesmo problema da gente. Ele ainda não fala, tem 10 anos de idade, mas hoje ele só fala mãe, pá, quando ele quer. Mas, assim, eu mesmo, assim, essa pouca palavra que ele fala, sabe, já é grande coisa. Para mim, outro dia estava chovendo, ele falou a palavra chuva. Aí eu falei, filho, você consegue falar, você falou chuva, mas aí ele não falou nunca mais, só falou esse dia. A gente conquista muita coisa todos os dias. E são as conquistas que fazem você feliz, não é isso? Então a gente não passa, pra gente a gente tem uma meta. Não, eu vou ensinar meu filho a comer só. Então na hora que ele bota a colher sozinho na boca, aquilo é uma conquista. Então era uma meta que eu tinha, eu consegui. Então a gente fica muito feliz com isso. A minha rotina sempre eles seguem muita rotina, né? Coisa de rotina, eles são muito, se você mudar o horário deles assim, muito, aí eles se estressam, fica estressado, fica nervoso. Aí eu tenho que seguir muito aquela rotina, né? De horário de comida, de banho, ele gosta muito de brincar com água, sabe? E com água, sabão, ele acha fantástico quando eu vou lavar roupa, lavar prato. Ele gosta de brincar com água, o sonho dele é brincar com água.
E ele tem os estereótipos, né? Que ele brinca muito, por exemplo, os brinquedos dele ele nem valoriza. Ele brinca muito, se você der um cordão a ele, um cadastro, ele fica feliz da vida. Uma fita, uma coisa comprida, assim. Ele brinca bastante com esse tipo de material, né? E água e sabão nem se fala. Aí todo dia eu tenho que botar um pouquinho de água, né? Deixar ele brincar com um pouco de água na lavanderia. Ele vai ficar lá um tempão brincando com a água, pula, ri, fica super feliz brincando com a água. Então é muita coisa que a gente precisa para o autismo. Eu digo é tudo, é o básico até o mais alto. Falta muita coisa, sabe? Assim, muita coisa. São muitos gastos com remédio, com alimentação, tem que ser diferenciada. E muitas outras coisas, sabe? Com transporte para eles poder levar eles para as suas atividades, né? Eu acho que uma coisa que falta, que eu andei conversando com o vereador, é a capacitação dos pais. Porque um pai treinado, um pai capacitado, o filho autista vai ganhar muito mais do que às vezes numa instituição. Porque os pais, eles ficam para sempre, e os professores, eles vão embora. Então, assim, não tem como o professor ensinar e depois a mãe não tem como dar continuidade àquilo. Então, a maior dificuldade do autista é na atividade de vida diária, então essa mãe tem que ser capacitada para ensinar ele a usar banheiro, para ensinar ele a comer, para ensinar ele a tomar banho, ensinar ele a ser independente, ele passar um ovo, fazer uma alimentação para ele, fazer um suco, para ele aprendendo a se virar sozinho. A alfabetização vem como prêmio, mas a necessidade é das atividades de vida diária. Capacitação de médico é uma coisa que tem que ser, é uma urgência. E capacitação tanto dos profissionais da área de medicina como dos profissionais da área da educação. As escolas regulares do município recebem autista, mas não capacita o profissional. Não traz ninguém capacitado para dar uma palestra, para ensinar a fazer. Então, investir na profissionalização deles, ter centros profissionalizantes, que é importantíssimo, ter ambientes de lazer adaptados, organizados e ter as associações. Porque essas associações no contratudo da escola regular é importante para organizá-los, para poderem estar bem inseridos em escola regular e também na sociedade. O que falta mesmo, o que não poderia deixar de existir, eram as escolas especializadas. As pessoas, não, você defende a escola especial, defendo. Eu, como mãe, eu tenho que ter o direito de decidir se o meu filho vai para a escola regular ou se ele vai para a escola especializada. Porque na escola especializada ele ganha muito mais. E, principalmente dependendo do caso de autismo, se for um autismo mais grave, dentro da entidade, com tudo visualmente organizado para ele, com toda a estrutura TIT que existe, uma professora só para ele. Então ele vai ter muitos benefícios dentro dessa entidade. Ele frequentou a escola 6 anos. Frequentou a escola da universidade, a creche escola da universidade. Só que, assim, esse último ano, foram 6 anos ele matriculado, esse último ano ele não frequentou nenhum dia, porque não foi cuidador para ele, né? Não teve cuidador para ele, aí nisso ele não pode frequentar, porque a professora não trabalha, ele tem necessidade do cuidador, né? Muitos pais não conseguem trazer os meninos porque não tem como trazer meninos. Eles, quando encontram, não quer entrar no ônibus, ou quando entra, ficam gritando, ficam chorando, com o ônibus cheio, com calor, com tudo, entendeu? Aí os pais ligam pra gente e fazem, eu não posso levar, não tem condição de levar. Se a gente tivesse um transporte específico para trazê-los, para deixá-los em casa, entendeu? Muito mais fácil. A gente não cobra nem que seja vale transporte e gratuito nos ônibus. Isso era para ter já, né? O acompanhante já era para ter direito ao vale transporte. E assim, o transporte para o autista, quando a gente fala, é um transporte diferente do ônibus. É uma van para trazer até o atendimento, é uma van para trazer. Porque o autista ele tem dificuldade de esperar,
na parada de ônibus. Ele tem dificuldade de entrar no ônibus e ele está cheio e não tem onde ele sentar. Ele não aceita barulho, ele não aceita. Então já aconteceu muitos casos de linchamento de autista em ônibus, já aconteceu muitos casos de linchamento de mãe, porque o autista grita, as pessoas dizem que a mãe não está educando o filho e vão para cima da mãe mesmo, tipo assim, nossa, está incomodando o ambiente. O autista não tem face sindrômica, não tem como você dizer, não, ele é especial. Ele é fisicamente normal. Dentre as reivindicações principais que foram apresentadas pelas associações, houve uma que nós conseguimos transformar numa lei municipal aqui na capital, que é a que dispõe a respeito da obrigatoriedade das escolas privadas de disponibilizarem a alunos com autismo o serviço de forma gratuita, sem acréscimo algum nas mensalidades, de assistência psicopedagógica. Nós apresentamos uma matéria semelhante para as escolas públicas. Não poderia ser o mesmo projeto, porque a questão de gerar despesas para o município nos fez sugerir fosse iniciado o processo legislativo, no caso das escolas públicas, pelo prefeito da capital. Então a gente faz um projeto de indicação. Além dessa questão da implantação da assistência psicopedagógica na rede de ensino, também sugerimos ao prefeito Luciano Cartacho e à Secretaria agora de Saúde do município de João Pessoa que disponibilizasse de forma gratuita alguns dos medicamentos utilizados no tratamento das pessoas com autismo. Nós também fizemos uma solicitação através de requerimento para que houvesse o atendimento terapêutico domiciliar, fosse disponibilizado, sobretudo às pessoas mais humildes, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, esse tratamento domiciliar, assim como a gratuidade, caso não seja possível o tratamento domiciliar, a gratuidade do transporte público para os acompanhantes de autistas. Então, no ano de 2014, nós esperamos acompanhar todas essas iniciativas, todas essas sementes que foram plantadas e semeadas em 2013, esperamos vê-las frutificar, esperamos ver as escolas privadas de João Pessoa efetivamente disponibilizarem o serviço e estaremos atentos para acompanhar todas essas matérias, mantendo aberto o diálogo com as associações. Quando eu estou com meu filho, eu uso camisa que fala de autismo, ele usa camisa que fala de autismo, a gente usa um adaptador, tipo uma proteção. Ele tem um cinto que amarra na cintura dele e amarra na minha cintura, porque isso me dá mais segurança. Mas a gente é muito criticada por isso. Por quê? Porque as pessoas não imaginam que um acidente pode acontecer. Então eu ando com esse cinto, chama atenção mesmo na praia, mas eu não... Uma coisa que eu aprendi como mãe de autista é não valorizar muito o que as pessoas acham. É ser você, é ir atrás, é buscar o melhor para o seu filho e o sucesso vem. Eu e meu marido, hoje, a gente até se entende bem melhor, sabe? E eu só posso dizer que ele é o maior presente que Deus nos deu. Ele é a minha vitória, sabe assim? É um projeto de Deus. Ele é um projeto de Deus na minha vida. Nós começamos a mudar por causa do nosso filho. Hoje nós vemos o mundo de forma diferente. Porque o autismo, ele ensina muita coisa, sabe? Eu sou realizada, plenamente realizada como mãe. Sou feliz, era o meu sonho ser mãe. Eu pedia muito a Deus a graça de ser mãe e eu consegui. Ele me deu esse presente que é o Lucas Gabriel. Henrique, falar enfim, não é brincadeira. Henrique, eu chamo ele de minha vida. É minha vida, é meu chão e mudou tudo.
mudou o jeito de pensar, o jeito de agir, mudou os preconceitos, né? Lógico que eu não vou dizer que fiquei santa, né? Não, ninguém fica. Mas melhorou muito. Eu via o mundo de uma forma diferente, né? E depois de Henrique a gente vai mudando um pouquinho, a gente vai tendo mais paciência, a gente vai tendo mais tolerância, a gente vai sabendo mais como lidar com as ansiedades, com as turbulências, porque não é fácil. Tudo isso muda muito a vida da gente. Muitas vezes muda, a gente tem muda para pior, muitas vezes eu não vou ser, a gente cai, né? Vai caindo muito e depois que a gente consegue levantar, a gente tem mais força, a gente tem mais garra, a gente tem mais determinação. E foi isso que eu disse, sempre digo, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, isso é todo dia. Se a gente tem acesso à informação, né, eu penso aí o direito, né, o acesso à justiça, mas o acesso também à informação, a gente poderia ajudar muitas famílias, né, e pessoas autistas a viverem melhor. Quanto mais divulgar, não só, né, sobre leis ou sobre o autismo em si, qualquer tipo de divulgação na área do autismo é importante para os pais, para as instituições, para todos, assim, para as pessoas que estão na rua, para uma pessoa saber atender. Se a sociedade, no geral, se todo mundo conhecesse um pouquinho que fosse, já ajudava muito. Está na fila do banco, fala sobre autismo. Está na praça, fala que teu filho é autista, não tem vergonha. O importante é mostrar para a sociedade que eles existem, que eles estão aqui nesse mundo, que eles precisam muito da gente. O autismo fala, é tempo de ouvir. O autismo fala, é tempo de ouvir. O autismo fala, é tempo de ouvir. O autismo fala e é tempo de ouvir. O autismo fala, é tempo de ouvir. O autismo fala, é tempo de ouvir. Autismo fala, é tempo de ouvir.